Olá, meu nome é Caroline Rodrigues, sou aluna do programa de pós-graduação em energia na Universidade Federal do ABC e hoje eu quero apresentar meu plano de doutorado, que consiste na concepção de um pequeno reator modular de água leve pressurizada, utilizando como combustível o tório. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a evolução do consumo de energia elétrica no mundo, o papel da energia nuclear nesse contexto, como ela funciona, ou seja, como ela produz energia, e da evolução tecnológica no setor nuclear decorrente de mais de 80 anos desde a construção do primeiro reator nuclear no mundo. Bem, desde o início da Revolução Industrial no século XVIII, a demanda por energia tem crescido expressivamente. E esse aumento é decorrente do crescimento populacional, do maior acesso dessa população a bens de consumo, a serviços e da própria constante evolução industrial. E com esse crescimento, hoje, a maior parte dessa demanda energética é suprida pela combustão de combustíveis fósseis, os quais são responsáveis pelo bombardeamento da atmosfera com gases nocivos, tanto para a nossa saúde como para o meio ambiente. Se analisarmos a produção mundial total de eletricidade por fonte de energia desde os anos de 1980 até o ano de 2020, vemos que os combustíveis fósseis sempre tiveram um papel principal. Ainda hoje, eles representam mais que 60% de toda a produção mundial. Porém, mais dados podemos obter desse gráfico, como, por exemplo, que desde 1980 a produção por hidrelétricas caiu aproximadamente 3%. Já as energias solar e eólica cresceram rapidamente de 1% para 9% em 2020. Já a nuclear teve um alto crescimento nas décadas de 80 e 90, mas desde os anos 2000 vem caindo a produção de energia por essa fonte. Bem, essa queda tem por justificativa o desligamento de usinas nucleares com tecnologia obsoleta, atrelado com os eventos acidentais, como o mais recente o de Fukushima, no Japão, no ano de 2011. Porém, vale aqui colocar que o modo de apresentação da energia nuclear para a sociedade como um todo não foi o mais amigável. No ano de 1945, 2 bombas atômicas foram lançadas, também no Japão, o que infelizmente contribuiu, e por falta de informação ainda contribui, para a não popularização da energia nuclear, fazendo com que todo o potencial dessa fonte de energia para a produção de eletricidade fosse criticado pelo grande público. Em um cenário mais recente, com a pandemia do Covid-19, no ano de 2020, o consumo global de eletricidade caiu cerca de 1%. Porém, já em 2021, o consumo de energia cresceu 5% e órgãos responsáveis prevêem um crescimento de 4% para o ano de 2022. Esse aumento se dá principalmente pela retomada econômica de países emergentes, em especial a Índia e a China. E mesmo com as fontes renováveis em forte crescimento, sendo representado por um crescimento de 8% no ano de 2021 e uma previsão de 6% no ano de 2022, as renováveis só serão capazes de atender metade dessa demanda global. Também, em decorrência do aumento da qualidade de vida e acentuado pelos carros elétricos, que já são uma realidade, a previsão dos mesmos órgãos responsáveis é que até o ano de 2050 o consumo global de energia deve dobrar. E com esse aumento, entre as fontes renováveis disponíveis, a escassez de recursos hídricos e a intermitência, ou seja, a variação da produção de energia devido a fatores climáticos, da energia solar e da energia eólica, vem fazendo com que pesquisadores de outras áreas, as próprias concessionárias de energia, líderes das nações, como por exemplo dos Estados Unidos, da França, da China, estejam revendo a utilização da energia nuclear ou a construção de novas instalações para que essas possam operar de forma híbrida, ou seja, em conjunto com as fontes renováveis, e dessa forma auxiliar na descarbonização do planeta. Dados apontam que a energia nuclear cresceu 1% em 2021 e em 2022 espera-se um crescimento de 2%. Ressalta-se aqui que esses reatores fazem parte de uma nova geração. Posso dar um exemplo, com a evolução da tecnologia de instrumentação e controle, em caso de qualquer evento adverso, os reatores são desligados de forma passiva, sem energia elétrica, sem intervenção do homem e dessa forma evitando um possível acidente. Porém, vocês poderiam me perguntar, mas Carol, por que nuclear? E eu, legal como eu sou, posso dar boas justificativas. E entre elas é porque é uma fonte abundante na crosta terrestre, de fácil prospecção e mineração. E o melhor, o Brasil está entre os países com mais reservas de urânio e tório no mundo.
Outra ótima justificativa é a densidade energética da fonte, onde uma pastilha de urânio 235, do tamanho de uma balinha de goma, tem energia equivalente a 120 galões de óleo ou 1 tonelada de carvão, já em relação ao gás natural, a um volume de 480 metros cúbicos. Essa alta densidade energética faz com que a energia nuclear seja mais eficiente que outras fontes de energia limpa, onde, para gerar a mesma quantidade de energia, uma instalação nuclear pode ocupar uma área até 360 vezes menor quando comparada a plantas eólicas ou até 75 vezes menor em relação a usinas solares. E, como consequência dessa alta densidade energética, a energia nuclear possui maior fator de capacidade entre todas as fontes de geração. E fator de capacidade nada mais é que a geração de energia de uma instalação em relação ao máximo de sua capacidade de projeto. E uma vez que não é necessário tantas paradas da planta para a troca de combustível e ser uma fonte ininterrupta de energia, uma instalação nuclear pode ter um fator de capacidade maior que 90%, quase o dobro quando comparado com uma termoelétrica a gás natural. E por último, mas não menos importante, ao contrário daquilo que muitos podem pensar, é a fonte de energia que menos produz CO2 equivalente por geração de energia, isso já considerando todo o processo, ou seja, a extração da matéria-prima, o transporte, a construção e operação da planta. Após toda essa contextualização, vamos ver como uma usina nuclear realmente funciona? Primeiro, temos o combustível, usualmente o urânio, que deve ser minerado e transportado até uma instalação para seu enriquecimento. No Brasil, a empresa responsável por fazer esse processo é a INB, Indústria Nuclear Brasileira. Mas vamos dar uma olhadinha mais de perto e entender todos os processos do ciclo do combustível que a INB é responsável por fazer? Bem, a INB é responsável pela mineração e todos os processos para a produção da pastilha nuclear. Com essas pastilhas, montam-se os elementos combustíveis, e esses elementos combustíveis que são alocados no núcleo do reator para a geração de energia térmica. E essa energia térmica é gerada a partir de fissões nucleares, ou seja, na quebra de átomos de urânio 235 a partir da colisão de nêutrons de uma forma sustentada. Uma água pressurizada para não evaporar é aquecida com esse calor e recirculada para um gerador de vapor, o qual produz vapor que se expande em uma turbina e com esse movimento gera essa energia elétrica. Esse é o mesmo processo que ocorre nas usinas nucleares do Brasil, que também são de água leve pressurizada. E com essa abordagem sobre o tema, eu acredito que eu consiga passar com maior clareza no que realmente consiste meu trabalho de doutorado, que é no dimensionamento neutrônico térmico e hidráulico do núcleo de um reator de pequeno porte, de água leve pressurizada, utilizando ferramentas computacionais aplicadas nesse tipo de estudo. E a novidade se dá na utilização de tório como combustível nuclear para fazer a composição mássica desse núcleo. Porém, falando parece simples, mas estudar toda a geometria, espaçamento, composição dos elementos combustíveis e após toda essa física de reatores envolvida, também estudar a distribuição térmica e hidráulica para viabilizar esse projeto é uma grande atividade de engenharia. Então, o objetivo é que esse projeto de núcleo possa atender às demandas nacionais, como do submarino nuclear, projetos de dessalinização da água do mar e também de geração de energia. E com isso me capacitar ainda mais nessa área que eu amo tanto e auxiliar no desenvolvimento de conhecimento do nosso país junto a tecnologias em destaque mundial. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas Carol, por que tório como combustível nuclear? E eu separei algumas boas justificativas aqui para vocês. Entre elas é que ele é 3 vezes mais abundante no planeta em relação ao urânio. E o Brasil está entre os países com maiores reservas mundiais, o que traz para a gente uma certa vantagem, certo? Também, ele possui melhores características mecânicas e físico-químicas que o urânio, e durante a operação de um reator nuclear isso auxilia bastante. Porém, uma das melhores características do tório está que, durante sua queima, o índice de conversão de energia é maior que 1. E o que seria isso? Ele produz mais material físsil, o que aumenta o tempo de troca de combustível e aumenta também o fator de capacidade da planta. E essa característica do tório faz com que ele também reduza a produção de material radioativo, que é uma outra ótima característica, porque produz menos resíduo tóxico e também dificulta a produção de armamentos nucleares.
Essa característica do tório de produzir mais material físsil durante sua queima faz com que ele tenha uma densidade energética 200 vezes maior que o urânio, tornando o que já era bom, melhor. Por fim, por que meu trabalho também gira em torno de reatores modulares de pequeno porte? Apesar de não ser um conceito novo, surgiu ali nos anos 50 com os propósitos de propulsão naval, como de porta-aviões submarinos, nos últimos anos esse tipo de tecnologia vem tomando certa notoriedade devido a alguns temas que eu já mencionei aqui nesse vídeo, como o aumento do custo da energia, a necessidade de reduzir a emissão de CO2 na atmosfera e pela energia nuclear ser uma energia limpa, e a intermitência das fontes renováveis. Para a geração de energia elétrica, ele é projetado para operar entre 20 a 300 megawatts elétricos. E esse tipo de tecnologia tem vantagens com seu conceito de modularidade, o qual propicia uma adaptação para atender a demanda energética de cada região, necessitando até de uma área 15 vezes menor em relação a uma usina nuclear de grande porte. Com isso, também traz o conceito de economia de múltiplos, o que leva a uma padronização da fabricação, construção e na redução no tempo de obra. E essa padronização é muito boa, pois eleva o nível de qualidade de cada processo. E essas vantagens também auxiliam na redução do investimento de capital. E na atual circunstância do Brasil, situação econômica, isso é uma ótima oportunidade. Também, lembra no início do vídeo, quando eu disse sobre uma nova geração de reatores em construção? Bem, os reatores modulares vêm sendo projetados com essa nova tecnologia, então com sistemas aprimorados de segurança, o qual auxiliam na prevenção de acidentes. E, por fim, a flexibilização da aplicação, pois eles podem ser utilizados para outros fins, sem ser só a geração de eletricidade, como na indústria de petróleo e gás, na indústria de celulose, na agricultura, entre outros processos industriais. E assim eu encerro esse vídeo, esperando que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu faço no meu doutorado aqui na Universidade Federal do ABC. Quero agradecer muito a vocês que ficaram até aqui comigo, agradecer ao FABC, que me abraça desde a minha graduação e é uma instituição que eu amo muito, agradecer ao curso de pós-graduação em energia, que além de todo o conhecimento que eu adquiri até aqui, me agraciou com uma bolsa de pesquisa. Também não deixe de dar seu gostei nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho que aparece para vocês para não perderem nenhum novo conteúdo aqui no canal do Divulga Energia e Ciência. Forte abraço, fiquem bem.